O primeiro ponto deste ensinamento começa com o clamor em lágrimas de Papa Leão XIV, que olha para os fiéis e, com a voz embargada pela emoção, repete uma verdade eterna. Sem oração, a alma caminha para a perdição. Suas lágrimas não são apenas expressão de dor pessoal, mas reflexo do olhar de Cristo sobre cada um de nós. Ele chora porque vê como tantos filhos de Deus vivem mergulhados na indiferença espiritual, acreditando que a fé pode sobreviver sem a prática da oração diária, como se fosse possível viver sem respirar. O Papa sabe, pela luz que lhe foi concedida, que a oração não é um acessório da vida cristã, mas o fio que nos liga ao céu. Desprezar a oração é cortar essa ligação, é deixar o coração sem oxigênio espiritual, até que, lentamente, a alma se apague e morra. Ao proclamar em lágrimas que a oração é a fronteira entre a vida eterna e a condenação, Papa Leão XIV nos lembra de algo que os santos sempre repetiram: quem reza se salva, quem não reza se perde. Não existe neutralidade nesse campo. Ou a alma se mantém viva pela oração, ou se torna frágil diante das tentações e das seduções do mundo. Ele vê com clareza que muitos fiéis já não rezam, ou rezam de maneira superficial, sem profundidade, sem entrega, como quem cumpre uma obrigação sem amor. E isso entristece o coração da Igreja, porque onde não há oração verdadeira, o demônio encontra espaço para plantar o pecado e a frieza. As lágrimas do Papa são, portanto, um alerta urgente. O tempo é curto, e cada um deve decidir se vai ser alma de oração ou alma em perdição. Não há meio termo. A oração é a chave que abre o coração para Deus, é o escudo contra as trevas, é o alimento que mantém viva a chama da fé. Sem ela, tudo desmorona. A esperança se apaga, a caridade esfria, e a fé se torna apenas aparência. Ao chorar diante dessa realidade, Papa Leão XIV não deseja nos assustar, mas nos despertar, porque sabe que a maior tragédia não é perder as coisas do mundo, mas perder a própria eternidade por negligenciar o diálogo com Deus. Assim, o primeiro ponto desta mensagem é claro. Se quisermos que nossa alma esteja segura, precisamos rezar. Não importa a forma, não importa a quantidade, o que importa é que a oração seja sincera, constante e cheia de fé. É ali que se decide o destino eterno de cada um. É por isso que o Papa chora, porque vê o perigo da perdição rondando aqueles que se esqueceram de rezar. O segundo ponto desta mensagem profética é a afirmação clara e direta de Papa Leão XIV. Sem oração, não há salvação. Essas palavras soam como um eco das sagradas escrituras e do ensinamento dos santos ao longo dos séculos, mas em sua boca, acompanhadas de lágrimas, adquirem um peso ainda maior. Ele nos recorda que a oração é para a alma, aquilo que a respiração é para o corpo. Assim como ninguém pode viver sem respirar, ninguém pode manter-se na graça sem oração. A alma que não reza vai aos poucos se tornando fraca, vulnerável, sem defesa diante das tentações. É como uma chama que, sem óleo, começa a apagar-se até não restar nada além de cinzas frias. Papa Leão XIV insiste que a oração não é um acessório, uma prática opcional para momentos de tranquilidade, mas a base da vida cristã. É na oração que nos unimos a Deus, que ouvimos sua voz, que recebemos a força para resistir ao pecado. Sem ela, o coração se torna terreno seco, incapaz de produzir frutos espirituais. É por isso que os santos afirmavam: quem reza se salva, quem não reza se perde. Não se trata de um exagero, mas de uma constatação espiritual. A alma que deixa de orar inevitavelmente cai na tibieza, na distração, e cedo ou tarde, no pecado mortal que a afasta da amizade de Deus. O Santo Padre lamenta ver tantos católicos que vivem uma fé superficial, reduzida a gestos externos, mas sem vida interior. Ele chora porque sabe que muitos frequentam a igreja, mas não mantêm uma vida de oração pessoal, e por isso correm o risco de perder-se espiritualmente. Ir à missa sem rezar é como participar de um banquete sem saborear o alimento. Rezar apenas com os lábios, sem abrir o coração,
é como falar ao vento. Oração verdadeira é encontro, é intimidade, é colocar-se diante de Deus em verdade, seja com palavras, seja com silêncio, mas sempre com fé e confiança. Papa Leão XIV nos exorta a compreender que não existe meio termo. Ou rezamos e nos mantemos na graça, ou negligenciamos a oração e nos afastamos lentamente de Deus. A oração é a ponte que une a terra ao céu, e sem essa ponte a alma fica isolada, presa às ilusões do mundo. Quantos já não se perderam porque acreditaram que poderiam caminhar na fé apenas com suas próprias forças, sem sustento da oração? É justamente por isso que o Papa, em lágrimas, insiste: a oração não é apenas necessária, é vital. Assim, este segundo ponto é um chamado à seriedade espiritual. Se o céu deseja descer sobre o Brasil, se Deus quer derramar sua graça sobre cada coração, é indispensável que cada fiel retome a prática diária da oração. Não importa se breve ou longa, o importante é que seja feita com sinceridade. Uma alma que reza nunca está sozinha, nunca está sem defesa, nunca está perdida. Mas a alma que abandona a oração abre a porta para sua própria perdição. O terceiro ponto desta mensagem é iluminado pela cena de Jesus no Getsêmani, momento decisivo em que o próprio Filho de Deus nos mostrou o que significa vigiar em oração diante da tentação. Papa Leão XIV, em lágrimas, recorda que naquela noite, pouco antes de ser preso e entregue à morte, Cristo levou consigo Pedro, Tiago e João para rezar. Ele sabia que o coração humano é fraco, que as tentações seriam intensas e por isso advertiu: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mintênides 26:41. Nessas palavras, Jesus deixou para sempre a chave da luta espiritual. Sem oração, o homem cai. Com oração, o homem resiste. O Santo Padre nos lembra que até os apóstolos, que viveram lado a lado com Cristo, que o viram realizar milagres e ouviram seus ensinamentos, fraquejaram quando deixaram de orar. Enquanto Jesus suava sangue em agonia, eles dormiam. E o resultado dessa falta de vigilância foi a covardia. Pedro negou o Mestre, os outros fugiram, e apenas João permaneceu junto à cruz. Tudo isso nos mostra que a queda começa no abandono da oração, e a fidelidade nasce da perseverança nela. As lágrimas do Papa ao mencionar o Getsêmani são um aviso. O Brasil também está vivendo sua hora de prova. O inimigo não descansa, as tentações se multiplicam, a fé é ridicularizada e muitos se entregam à distração do mundo. Quantos hoje estão como os apóstolos adormecidos, incapazes de rezar sequer uma hora com o Senhor? Quantos, iludidos pela pressa da vida, já não dedicam nenhum tempo ao silêncio, à escuta da palavra, ao diálogo sincero com Deus? A consequência é a mesma: uma fé frágil que se abala diante da primeira perseguição ou da primeira dor. Papa Leão XIV nos exorta a olhar para Cristo no Getsêmani como nosso modelo. Ele, que era Deus, escolheu enfrentar a tentação em oração. E sua oração foi sincera, cheia de dor e confiança. Pai, afasta de mim este cálice, mas não se faça a minha vontade, e sim a tua. Esta é a oração que sustenta em qualquer tribulação. Não pedir apenas alívio, mas força para cumprir a vontade de Deus. Quem ora assim não cai na tentação porque já se entregou completamente ao Pai. Portanto, o terceiro ponto desta profecia é um chamado à vigilância. Se até os apóstolos precisaram da oração para não cair, quanto mais nós. Vigiar é estar atento, não deixar o coração adormecer. Orar é unir-se à força do próprio Cristo. Quem vigia e ora permanece de pé, mesmo na hora mais escura. Quem descuida e dorme espiritualmente, cedo ou tarde, nega o Senhor. Papa Leão XIV, em lágrimas, nos implora: não durmam como os discípulos no Getsêmani, rezem, porque a hora da tentação já chegou sobre o Brasil. O quarto ponto desta mensagem é a revelação de que a oração é a arma que o demônio mais teme, porque nela está escondida a força invencível de Deus, agindo através de corações humildes.
Papa Leão XIV, em lágrimas, recorda que o inimigo conhece muito bem o poder da oração e, por isso, faz de tudo para que os fiéis a abandonem. Ele nos distrai com preocupações, nos enche de preguiça espiritual, semeia a ideia de que rezar não adianta ou que não temos tempo, porque sabe que uma alma que reza com sinceridade se torna inatingível pelas suas armadilhas. O demônio teme o cristão que dobra os joelhos, porque ali o céu se abre e a graça desce como um escudo invisível. O Santo Padre nos lembra que nas Sagradas Escrituras vemos muitas vezes a oração como arma espiritual. Foi pela oração que Davi venceu gigantes, que Daniel resistiu na cova dos leões, que Elias fez descer fogo do céu. No Novo Testamento, os apóstolos expulsavam demônios e curavam doentes pela força da oração, em nome de Jesus. O inimigo treme quando um filho de Deus reza, porque a oração o desarma, expõe suas mentiras e destrói suas fortalezas. Por isso, sua maior estratégia é nos afastar dela. Ele não teme discursos, mas teme a oração feita com fé. Ele não teme gestos externos, mas teme um coração que clama ao Pai em espírito e verdade. Papa Leão XIV afirma que a oração é como um escudo que nos cobre por todos os lados. A alma que reza está protegida, porque aprende a discernir as tentações, recebe luz para escolher o bem e força para rejeitar o mal. Uma família que reza unida torna-se fortaleza inexpugnável, onde o inimigo não encontra brechas para destruir. Um povo que reza incessantemente experimenta milagres porque Deus responde à fé simples de seus filhos. É por isso que Maria, em tantas aparições, insiste sempre no mesmo pedido: rezai, rezai muito. Ela sabe que essa é a arma que derruba batalhas invisíveis. O Papa chora porque vê como muitos cristãos já não usam essa arma. Estão expostos, frágeis, sem proteção, vivendo à mercê das tentações do mundo. Ele sabe que o demônio não precisa de muito para derrubar um coração que abandonou a oração. Mas também sabe que até o mais fraco dos fiéis, quando ora com humildade, se torna mais forte do que as forças do inferno. Por isso insiste: o céu está pronto para descer, mas precisamos lutar com a única arma capaz de garantir a vitória: a oração perseverante. Assim, o quarto ponto da profecia é uma advertência e uma promessa. Sem oração, ficamos vulneráveis. Com oração, nos tornamos invencíveis. O demônio teme o coração que reza porque ele sabe que ali Deus habita. E quando Deus está presente, nenhuma força do mal pode resistir. O quinto ponto desta mensagem é a insistência da Virgem Maria sobre a oração, especialmente através do Santo Rosário, a arma espiritual que o céu entregou à humanidade nos tempos de maior perigo. Papa Leão XIV, em lágrimas, recorda que em todas as grandes aparições marianas, a mensagem central foi sempre a mesma: rezai, rezai muito, rezai o rosário todos os dias. Não há coincidência nisso. É a pedagogia do céu, que sabe que somente pela oração constante, simples e perseverante, os fiéis poderão resistir às forças das trevas que hoje se espalham pelo mundo. Nossa Senhora, desde Lourdes até Fátima, de Medjugorje até Aparecida, repete sem cessar este apelo materno. Em Fátima, diante de 3 crianças simples, ela deixou o remédio contra a guerra, contra os erros do mundo e contra a perdição das almas: o rosário. Em Lourdes, pediu penitência e oração. Em Aparecida, através do encontro milagroso de sua imagem nas águas, mostrou que se inclina para os pobres e humildes que rezam com fé. Maria nunca apresenta soluções humanas ou estratégias políticas. Sua resposta é sempre espiritual: oração, penitência e confiança em Deus. Papa Leão XIV vê nas lágrimas da mãe o reflexo da urgência desse pedido. Ele sabe que Maria, como mãe da Igreja, está de joelhos diante de seu filho, intercedendo pelo Brasil e pelo mundo, mas também sabe que sua intercessão espera a colaboração dos seus filhos. Ela pode abrir o céu, mas deseja que cada um de nós segure o rosário
e una sua voz à dela, repetindo o sim da oração diária. O rosário não é uma repetição vazia, mas uma corrente de luz que envolve as famílias, protege os jovens, fortalece os lares e expulsa o inimigo. Quantas vezes a história já provou isso? Em Lepanto, em 1571, foi o rosário que salvou a cristandade de uma invasão que parecia inevitável. Em Fátima, Nossa Senhora prometeu: por fim, o meu imaculado coração triunfará. Esse triunfo passa pela oração perseverante de seus filhos, especialmente com as contas do rosário entre as mãos. Papa Leão XIV chora porque sabe que muitos abandonaram essa prática, trocando o poder da oração mariana pelas distrações do mundo. Mas ele também sorri em meio às lágrimas, porque vê que sempre haverá um pequeno resto fiel. Famílias que rezam juntas, idosos que sustentam a igreja com suas ave-marias, crianças que aprendem desde cedo a invocar Maria. Esse pequeno rebanho será a força invisível que trará a vitória. O quinto ponto da profecia, portanto, é um chamado amoroso e urgente. Voltem ao rosário. Nas mãos de Maria está a chave da vitória. Cada Ave Maria é como uma flecha que fere o inimigo. Cada terço rezado com fé é como um muro que se levanta em defesa da família. Papa Leão XIV, em lágrimas, nos pede que não negligenciemos essa arma poderosa, porque através dela, o céu descerá sobre o Brasil e a luz triunfará sobre as trevas. O sexto ponto desta mensagem é o testemunho dos santos. Aqueles homens e mulheres que venceram batalhas interiores e exteriores, porque se mantiveram firmes na vida de oração constante. Papa Leão XIV, em lágrimas, nos recorda que nenhum santo chegou à santidade sem oração. Todos eles, sem exceção, beberam dessa fonte diária que é o diálogo íntimo com Deus. A oração foi o segredo de suas vitórias, a chama que iluminou seus caminhos e o escudo que os protegeu contra as tentações mais terríveis. Ele cita, por exemplo, Santo Antão do Deserto, que enfrentou os ataques mais cruéis do demônio em plena solidão, mas que, pela oração perseverante, transformou o deserto em lugar de encontro com o Altíssimo. Recorda Santa Teresa de Ávila que dizia: quem deixa de rezar não precisa que o demônio o leve ao inferno, pois vai sozinho. Foi pela oração que ela alcançou experiências místicas e fortaleceu a reforma do Carmelo. São João Maria Vianney, o cura d'Ars, passava horas diante do Santíssimo, rezando pelos pecadores que depois, transformados, voltavam à confissão chorando de arrependimento. São Padre Pio, marcado pelos estigmas de Cristo, vivia mergulhado na oração, intercedendo incessantemente pelos filhos espirituais do mundo inteiro. Esses exemplos não são apenas memórias bonitas do passado, são provas vivas de que a oração tem poder real de transformar vidas e de sustentar almas em meio às maiores batalhas. Os santos não nasceram santos, tornaram-se santos porque decidiram rezar sem cessar, mesmo em meio ao cansaço, às perseguições, às dúvidas. E ao rezarem, foram moldados pela graça. Papa Leão XIV chora porque vê como muitos fiéis hoje acreditam que podem ser fortes sem oração, como se bastasse a boa vontade ou a força própria. Ele lembra, com ternura, que até os maiores gigantes da fé eram fracos sem a oração. Foi na oração que encontraram coragem, clareza e perseverança. A oração não os livrou das provações, mas os sustentou para atravessá-las sem perder a fidelidade a Cristo. O Santo Padre nos exorta a imitar os santos, reservar um tempo diário, mesmo que breve, para estar na presença de Deus, aprender a transformar os trabalhos e sofrimentos em oração, carregar o rosário como companheiro fiel, buscar o silêncio interior para escutar a voz divina. Ele nos garante que, assim como os santos foram fortalecidos pela oração, também nós podemos ser. Não importa se somos fracos ou pequenos, uma alma que reza com fé tem o céu inteiro ao seu lado. Assim, o sexto ponto desta profecia é uma convocação à imitação. Se quisermos resistir às trevas que tentam cobrir o Brasil, precisamos viver como os santos, com os joelhos dobrados, os lábios em oração
e o coração unido a Deus. O mesmo Espírito que agiu neles está pronto para agir em nós, mas só encontrará espaço onde houver oração constante. O sétimo ponto desta mensagem é o poder da oração como chave da verdadeira conversão e como força capaz de restaurar até as famílias mais feridas. Papa Leão XIV, em lágrimas, lembra que não existe conversão sem oração, porque é na oração que o coração endurecido se abre ao toque da graça. Quantos homens e mulheres perdidos no pecado foram transformados não por grandes discursos ou teorias, mas porque alguém rezava por eles com perseverança. A oração tem o poder misterioso de mover montanhas espirituais, de quebrar correntes que pareciam inquebráveis, de abrir portas que pareciam trancadas para sempre. O Santo Padre nos recorda a história de Santo Agostinho, que viveu anos de desordem e afastamento de Deus, mas cuja conversão foi fruto das lágrimas e orações incessantes de sua mãe, Santa Mônica. Ela nunca desistiu, mesmo quando tudo parecia perdido. Essa força silenciosa da oração materna arrancou um dos maiores doutores da Igreja das Trevas e o conduziu à santidade. Assim também acontece em nossas famílias. Quando um pai, uma mãe, um avô ou uma avó dobra os joelhos diante de Deus, o céu se move em favor de seus filhos. Papa Leão XIV insiste que muitos lares brasileiros precisam redescobrir essa verdade. Quantos casamentos não poderiam ser salvos se marido e esposa rezassem juntos? Quantos filhos desviados não poderiam voltar para o caminho da fé se encontrassem em casa o testemunho de oração perseverante? Quantos corações rancorosos não poderiam se reconciliar se colocassem diante do Senhor, pedindo a graça do perdão? A oração é ponte de reconciliação, bálsamo para feridas antigas, força para superar divisões. O Santo Padre chora porque vê famílias se destruindo por causa da ausência de oração. Ele enxerga casas repletas de tecnologia, mas vazias de silêncio e de fé. Lares cheios de ruídos, mas pobres de diálogo com Deus. Ele sabe que o inimigo ataca primeiro as famílias, porque elas são a base da igreja e da sociedade. Mas também sabe que, quando uma família decide rezar unida, nenhum poder das trevas consegue destruí-la. Por isso o Papa insiste: o caminho da conversão pessoal e da restauração familiar começa de joelhos. Não é apenas com conselhos ou com palavras que um coração endurecido se rende, mas quando a graça de Deus, atraída pela oração, entra e transforma. Se queremos ver o Brasil renovado, precisamos começar pelas nossas casas. A conversão de um povo começa pela conversão de cada lar. Assim, o sétimo ponto desta profecia é claro: a oração é o motor da conversão e a esperança das famílias. Se rezarmos, veremos corações se quebrantando, filhos voltando, casamentos sendo curados, lares se tornando igrejas domésticas. Mas se negligenciarmos a oração, continuaremos a ver corações se perdendo e famílias se desintegrando. Papa Leão XIV, em lágrimas, pede: não deixem de rezar, porque cada Ave Maria, cada Pai Nosso, cada clamor sincero é um tijolo na reconstrução da sua vida e da sua família. O oitavo ponto desta mensagem é o alerta de Papa Leão XIV contra o perigo da distração e da indiferença, duas armas sutis com as quais o inimigo tem roubado dos cristãos o hábito da oração. O Santo Padre, em lágrimas, lamenta que muitos filhos de Deus não rejeitam a oração por ódio ou incredulidade explícita, mas simplesmente por deixarem-se engolir pelas pressas, preocupações e distrações do mundo moderno. O inimigo não precisa convencer a alma a negar a fé, basta fazê-la esquecer de rezar. Pouco a pouco o coração se acostuma a viver sem esse encontro com Deus, até que a fé se torne frágil e superficial. Papa Leão XIV observa que hoje vivemos imersos em uma avalanche de imagens, sons e informações. O celular apita, a televisão fala, as redes sociais nos consomem horas, e quando o dia termina, quantos lembram de dedicar sequer alguns minutos ao Senhor? Quantos passam mais tempo olhando telas do que elevando o coração a Deus? Essa distração constante é como um veneno doce, parece inofensiva,
mas vai anestesiando a alma. E onde não há oração, abre-se espaço para a indiferença, aquela frieza espiritual que deixa de ver valor nas coisas sagradas. O Papa recorda que Jesus mesmo alertou sobre esse perigo. Cuidado para que os vossos corações não fiquem pesados pela gula, pela embriaguez e pelas preocupações da vida. Leque 21:34. Ele sabia que a maior ameaça não viria apenas das perseguições externas, mas da distração interior, que faz a alma viver como se Deus não existisse. Hoje, quantos católicos não vivem exatamente assim? Trabalham, estudam, correm, planejam, mas não rezam. E depois se perguntam por que se sentem vazios, sem paz, sem direção. Papa Leão XIV, em lágrimas, denuncia essa indiferença como uma doença espiritual que corrói silenciosamente a fé. Ele clama: meus filhos, despertem. O demônio não precisa que vocês neguem a Deus. Ele apenas quer que vocês vivam como se ele não existisse. E quando a oração desaparece, a presença de Deus também se apaga em seus corações. Mas o Santo Padre também nos consola. Ainda é tempo de reagir. Ainda é possível desligar as distrações e abrir espaço para Deus. Não é preciso começar com longas horas de oração. Basta dar a Ele um tempo fiel e sincero todos os dias. E esse tempo se tornará fonte de força e de luz. O importante não é a quantidade, mas a perseverança. É preciso lutar contra a indiferença, combater a distração, decidir conscientemente colocar Deus em primeiro lugar. Assim, o 8º ponto desta profecia é um chamado urgente. Não deixem que o mundo roube a sua oração. As distrações podem ser muitas, mas nada vale mais que o diálogo com Deus. A indiferença pode parecer confortável, mas leva à morte espiritual. Papa Leão XIV, em lágrimas, nos pede que abramos os olhos e os corações, porque quem se distrai do céu acaba se perdendo na terra. O 9º ponto desta mensagem é a urgência da oração pelo Brasil, porque Papa Leão XIV, em lágrimas, vê que esta terra escolhida por Deus está no centro de uma grande batalha espiritual e que somente a oração pode abrir as portas para o cumprimento da profecia. O Santo Padre nos lembra que, desde o início, o Brasil foi consagrado a Santa Cruz, mas ao longo dos séculos muitas vezes essa vocação foi esquecida, obscurecida pelas trevas do pecado, da corrupção, da indiferença e da violência. Contudo, o céu não desistiu desta nação. Pelo contrário, promete derramar sobre ela uma graça especial. Mas para que essa promessa se realize plenamente, é necessário que o povo reze. Papa Leão XIV afirma que não basta esperar passivamente a intervenção divina. Deus deseja agir, mas pede a cooperação dos seus filhos através da oração perseverante. É como em Fátima, quando Nossa Senhora pediu aos pastorinhos que rezassem o rosário todos os dias para evitar guerras e sofrimentos. Da mesma forma, hoje o Brasil precisa de corações orantes que se levantem como sentinelas espirituais. Sem oração, a nação se tornará frágil diante das forças do mal. Com oração, será fortalecida e protegida pelo céu. O Papa chora porque vê como muitos brasileiros se afastaram da fé, como tantos lares já não rezam juntos, como as igrejas muitas vezes se esvaziam durante a semana, enquanto as praças e os centros comerciais permanecem lotados. Ele percebe que a maior ameaça não é externa, mas interna. A perda do espírito de oração, que gera frieza e indiferença espiritual. Mas ao mesmo tempo, em sua visão profética, ele vê pequenos grupos, famílias simples, idosos fiéis, jovens convertidos, todos de joelhos, sustentando com suas orações o futuro do Brasil. É por esses que o céu ainda insiste em descer sobre nós. A oração pelo Brasil deve ser feita em todos os níveis: pessoal, familiar e comunitário. Cada fiel é chamado a oferecer seu rosário, seu jejum, suas orações diárias pela pátria. Cada família é convidada a transformar sua casa em uma pequena capela doméstica, colocando-se sob a proteção do Sagrado Coração de Jesus e do Imaculado Coração de Maria.
Cada comunidade é conclamada a se reunir em vigílias, procissões, adorações e súplicas pela nação. O Papa insiste: uma nação que reza unida é mais forte que qualquer inimigo visível ou invisível. Assim, o 9º ponto da profecia é um apelo ardente. Rezem pelo Brasil. Não é apenas um gesto de devoção, mas um ato de sobrevivência espiritual. O futuro desta terra depende da oração de seus filhos. Papa Leão XIV nos assegura em lágrimas que se o povo brasileiro se colocar de joelhos, o céu descerá com poder e transformará esta nação em farol de fé para o mundo inteiro. O 10º ponto desta mensagem é o chamado final de Papa Leão XIV, que em lágrimas resume todo o peso desta profecia. Sem oração, a alma se perde. Com oração, a graça abre as portas do céu. O Santo Padre não fala aqui de teoria, mas de uma realidade eterna e inegociável. A oração é a linha que separa a vida da morte espiritual, o céu do inferno, a luz das trevas. Ele sabe que cada fiel carrega dentro de si essa decisão: dobrar os joelhos e viver em comunhão com Deus, ou permanecer indiferente e perder-se nos enganos do mundo. Papa Leão XIV nos lembra que a oração não é apenas um pedido, mas um encontro. É ali que a alma fala com seu Criador, que o coração se derrama diante do Pai, que o pecador encontra misericórdia, que o cansado encontra força, que o perdido reencontra o caminho. O Papa chora porque vê que muitos abandonaram essa fonte de vida e caminham para a perdição sem perceber. É como se alguém em pleno deserto desprezasse a única fonte de água e preferisse caminhar na areia seca. A falta de oração é sede mortal da alma. Ao mesmo tempo, ele nos encoraja. Quem reza, abre as portas do céu. A oração não precisa ser complexa nem perfeita. Basta ser sincera. Um Pai Nosso rezado com fé pode mudar o destino de uma vida. Uma Ave Maria dita com amor pode arrancar uma alma do desespero. Uma súplica simples pode mover a mão de Deus e transformar uma situação impossível. O Papa assegura que nenhuma oração feita com fé se perde. Cada palavra se torna luz diante do trono divino. Esse chamado final é urgente. Não deixem para amanhã o que pode decidir a eternidade hoje. Não há desculpa para não rezar. Todos têm tempo, todos têm ao menos um momento para levantar o coração a Deus. O que falta não é tempo, mas amor. Papa Leão XIV, em lágrimas, implora que cada fiel brasileiro retome a vida de oração, porque é dela que depende o futuro de sua alma e também o futuro da nação. Assim, o 10º ponto conclui esta profecia com uma certeza que deve ecoar em nossos corações. A oração é a porta que nos leva ao céu. Quem a atravessa encontra a graça, a misericórdia e a vida eterna. Quem a abandona, fecha-se ao amor divino e escolhe a perdição. O Papa nos olha com ternura e dor, e suas últimas palavras soam como um apelo materno e paterno ao mesmo tempo. Rezem, meus filhos, e viverão. Abandonem a oração e se perderão. O céu está aberto, mas só a oração é a chave que pode abrir sua alma para entrar nele.